não é? Nós temos a grata satisfação de mais uma vez recebermos na nossa casa Rômulo, voltando de Américo Brasiliense, um amigo querido, um parceiro, que sempre aceita o nosso convite com prontidão e traz belíssimos ensinamentos. Então, na noite de hoje, para falar sobre o homem de bem, Rômulo, o espaço é seu, nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, viu? Agora você pode apertar aí do ladinho. Para mim, eu feel like this. Vai. Oi. Obrigada, amiga. Vou colocar uma aguinha para você. Tá, aí. Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de agradecer a Deus, a Jesus por essa oportunidade. Agradecer a todos os presentes, encarnados, desencarnados. Agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que irão nos acompanhar pelas redes sociais também. E, claro, fazer um agradecimento em especial aos nobres e iluminados trabalhadores desta casa espírita que é a Casa de Jesus. Pelo trabalho de amor, pelo trabalho de acolhimento, pelo trabalho de esclarecimento que todos eles realizam nesta Casa de Jesus. Chegamos aqui, somos bem recebidos, bem acolhidos, com um abraço, com um sorriso. O quanto isso se faz necessário, o quanto isso faz falta no mundo de hoje. Um abraço, olha só, quem diria que a gente sentiria a falta de um abraço, de um acolhimento. Os músicos que com dedicação, com amor, nos traz essa sintonia, que nos conectam com os nossos amigos espirituais, com canções tão lindas, que nos elevam, o nosso pensamento fica leve. E a todo esse trabalho que é feito dentro da Casa do Cristo. Então, a todos vocês, trabalhadores de Jesus, o meu muito obrigado, a minha gratidão, porque noites como esta só acontecem pelas renúncias, pela dedicação, pelo amor, pelo empenho que todos vocês colocam na Casa de Jesus. E essa união linda, trabalhando com Jesus, tem resultados como esse. Meu muito obrigado, a minha gratidão. E claro, falar sempre da minha felicidade de estar aqui, da minha alegria. Sempre que for chamado, estarei aqui para atender a todos vocês. Hoje, nós iremos falar um tema, o homem de bem. O homem e a mulher de bem, a pessoa de bem. Nós estamos vivendo hoje, as religiões comemoram a Páscoa, né? A presença forte de Jesus novamente vem iminente na humanidade. As pessoas elevam seus pensamentos, se reúnem em família, falam mais de Jesus, assim também como no Natal, mas o quanto é importante vivenciar a Páscoa, o Natal, durante todo o ano. Como é importante a gente fazer jejum, promessas, mas não de coisas, de comidas, não de certas coisas, mas de fazer o mal. Se a gente fizesse a renúncia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da maledicência, isso sim agradaria a Jesus. Então que nós possamos refletir sempre a importância dessas datas, claro, para outras religiões, nós respeitamos todas as religiões. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Ela não é contrária a nada, mas ela nos ensina, ela nos conduz. Mas que fique essa reflexão para nós, de vivenciar o Natal, a Páscoa, o Ano Novo, durante todo o ano. Enxergar o próximo como irmãos que realmente somos. Isso é muito importante. Um tempo de mudança, um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado. O importante, como nos ensina o Mestre, não é o que entra pelas nossas bocas, pela nossa boca, mas sim o que sai dela. Que fique essa reflexão. E hoje nós iremos falar sobre o homem de bem, né? As características do homem de bem. O que mais se vê hoje são as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom, fazer o bem, parece não trazer nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o orgulho e o egoísmo se alastrou de maneira tão grandiosa, que tomou proporções tão gigantescas, que ser bom,
fazer o bem é quase sinal de tolice. E o pior de tudo, quase sempre com o aplauso das multidões, o que nos entristece muito. Porque nós vivemos no mundo dos espertos, dos estrategistas, das pessoas que agem às escondidas, quase sempre com segundas e terceiras intenções. E como eu disse, com o aplauso de muitos. Mas se olharmos a vida com um olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa para a bondade está na nossa essência. Por sermos filhos de Deus, por sermos espíritos imortais, Deus que é a inteligência suprema desse planeta, a bondade desse planeta, nós não conseguimos viver se não realizarmos o bem. Olha que interessante. Está na nossa essência, está na nossa criação. Nós somos criados para fazer o bem. Felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. O que adianta uma casa bonita, uma mesa farta, se você está comendo sozinho? O que adianta do conhecimento se você não compartilha, se você não ensina a ninguém? Nós sabemos disso. Está na nossa essência. Nós somos talhados para fazer o bem. E é por essa justificativa que Kardec escreve um item maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele denominou o homem de bem. Lá ele descreve todas as virtudes, todas as características que eram possíveis ser colocadas naquela época do homem de bem. E ele termina ainda acrescentando, dizendo, claro, que o homem de bem possui muitas outras virtudes, mas quem adquirir estas já está no caminho de adquirir as outras. E isso nos leva a uma reflexão muito grande. E o item que vem em seguida desse capítulo do homem de bem ainda nos traz uma responsabilidade maior, os bons espíritas, né? E também nós temos que lembrar, porque geralmente quando a gente fala o homem de bem, a gente pensa que é só lá no Evangelho que tem. Não, a questão 918 do Livro dos Espíritos também traz as características do homem de bem. Como é importante ler tudo isso. E aí nós podemos fazer uma pequena reflexão. Algumas pessoas podem nos dizer o seguinte: eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, eu estudo, eu ganho minha vida honestamente, eu cuido da minha família, eu não faço mal a ninguém. O meu dinheiro é lícito, eu cuido da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. E aí eu faço uma pequena pergunta a todos os presentes. Será que para sermos pessoas de bem, é necessário não fazer o mal? Se eu não fizer o mal, já está tudo certo? Essa é a conduta correta que devo ter? Apenas não fazer o mal? Olha quanta reflexão nos leva. Então, se eu for uma pessoa que trabalha, que ganha a minha vida honestamente, que cuida da minha família, eu sou uma pessoa de bem. Então, nós vamos buscar essa resposta no Livro dos Espíritos. Olha que pergunta interessante Kardec realiza. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Olha que pergunta edificante, olha que resposta edificante. Olha que nos leva a várias reflexões. Então basta que eu não faça o mal? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Aquela situação que a gente deixa de ajudar, deixa de aconselhar, a gente também responde pelo mal que haja praticado, de não haver feito aquela ação. Olha como fica mais completo, como fica mais amplo o nosso entendimento. Mas como discernir o bem do mal? Como eu posso diferenciar o bem do mal?
Olha o que nos traz a questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. O bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Olha como a doutrina é maravilhosa. Como eu agradeço a doutrina da Dona Rose. Como ela nos guia, como ela nos conduz, como ela nos traz as respostas tão necessárias que nós devemos. Mas aonde eu posso consultar a lei de Deus? Então eu sei que na lei de Deus eu consigo saber o que é bem. Tudo que é bem está na lei de Deus. O que não está lá, o que for contrário, é fazer o mal. Mas onde eu posso consultar a lei? Onde está a lei de Deus? Olha o que nos traz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Perguntou Kardec. E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Na consciência. Cada um de nós temos gravado na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Notem que quando a gente faz algo de errado, que a gente vai dormir, vem aquele pensamento: eu poderia ter agido diferente. Nossa, eu acho que eu peguei pesado. Eu acho que eu não agi certo. Meus avós falavam muito que o importante era dormir, colocar a cabeça no travesseiro e ficar com a consciência tranquila. Eu não tinha entendimento do que era isso. Hoje eu entendo o que é ter a consciência. Então essa centelha divina pulsa dentro de cada um de nós. Mesmo que a gente esteja tomado pelo orgulho, pela raiva, pelo egoísmo, a gente acha que está no alto da nossa razão. Não, eu fiz a coisa certa, eu fiz o que era necessário. Mas basta passar um pouco tempo, esfriar a cabeça, e aí a gente se depara com essa consciência que nos cobra, que fica lá latente em todos nós. Mas será que também, como eu sou um espírito imperfeito, como nós somos espíritos imperfeitos, eu não posso me equivocar, achar que eu estou fazendo bem, quando na verdade eu estou fazendo mal? Porque eu posso cometer equívocos, eu posso errar. Olha o que nos traz a questão 632 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante a pergunta que Kardec realiza. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Equivocar-se. E olha a resposta dos nossos amigos espirituais. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizesse ou não fizesse, tudo se resume nisso: não vos enganareis. É fazer o próximo aquilo que eu quero que o próximo faça por mim. E se ainda eu ficar com dúvida, se eu tiver dúvida, como agiria o Cristo? Como agiria o nosso Mestre Jesus em tal situação? Vai ser um manual completo. Nós vamos deixar de errar, gente? Não, mas erraremos menos, em menor quantidade. Olha como a doutrina nos abre o pensamento, o caminho, nos esclarece. E claro, nós estamos falando de características, de virtudes de pessoas de bem, homens e mulheres de bem. E eu, para estar com a consciência tranquila, eu resolvi trazer para a gente fazer uma autoanálise, todos nós. É um exercício que nós vamos fazer junto, que está nessa obra aqui, ó, Sinal Verde, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Essa obra lindíssima, lindíssima. Mas nesse capítulo em específico, capítulo 33, André Luiz vai nos descrever alguns atos infelizes que nos afasta do caminho e das características do homem de bem. Mas por que eu estou trazendo esses atos infelizes? Para desencargo de consciência. Eu tenho certeza absoluta que nós espíritas, que conhecemos o Evangelho do Cristo, nós não realizamos nenhum desses atos, porque nós estudamos o Evangelho do Cristo. Mas para desencargo de consciência, eu falei, eu vou levar lá, trouxe só alguns, tá?
e vocês me ajudam. Eu tenho certeza que vai ficar 100%, que a gente não faz nenhum desses atos, porque ele nos afasta das características do homem de bem. Tudo bem, gente? É uma autoanálise. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse é o primeiro checklist, a primeira lista. Os hábitos infelizes. Depois, eu vou trazer as características do homem de bem. E aí nós vamos fazer uma autoanálise. De qual lista nós nos aproximamos mais? Dos hábitos infelizes que André Luiz nos traz ou das características do homem de bem que nos traz Allan Kardec? Tudo bem, gente? Uma autoanálise não é para apontar ninguém, não é para falar o meu cunhado é assim, o meu esposo, a minha esposa. É autoanálise. Vamos fazer aqui, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro hábito infeliz, segundo André Luiz, desculpe isso, André Luiz, fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. A gente faz isso? Não, claro que não. Nós somos espíritas, né? Conhecedores do Evangelho do Cristo. Isso é um hábito infeliz. Olha outro hábito infeliz. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Sabe aquela informação quentinha, aquela fofoquinha nova, que a gente escuta as pessoas lá fora dizerem, você não sabe o que aconteceu. Isso é um hábito infeliz. A gente faz isso? Sim ou não? Não, somos espíritas. Está 100% por enquanto, gente? A gente não faz nenhum desses hábitos, né? Tá vendo? Eu sabia. É só para desencargo de consciência. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Vou te contar um boatinho aqui. Você não sabe o que o fulano fez quando trabalhava lá na outra firma. Você não sabe o que aquela mulher, antes dela casar, isso é um hábito infeliz, gente. Nos afasta das características do homem de bem. A gente faz tudo isso por enquanto, está 100%, sim ou não? Sim, que legal, olha, eu estou vendo o sorriso no rosto de todo mundo. Era desencargo de consciência, eu sabia. Vamos lá. Irritar-se por bagatelas. A gente não se irrita por qualquer coisa, né? Atrasar um pouquinho, uma pessoa que te fecha no trânsito, uma pessoa que às vezes demora no caminho, fecha o teu caminho. Se você lava a roupa, né? Aí chove, molha toda aquela roupa que você demorou um tempão. Quando as mulheres vão no salão de beleza, fazem os cabelos, as unhas, aí vai lavar às vezes alguma coisa, quebra a unha. O homem quando lava o carro, né? Que acaba de lavar, tá bonitinho, chove. A gente não se irrita, né? Por esses motivos. Gente, tudo isso aqui são hábitos infelizes que nos afasta das características do homem de bem. Vocês estão muito em silêncio. Tá 100%, sim ou não? Sim, aí, legal. Muito bem. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Sabe aquela historinha que a gente fala assim, você não sabe. Sabe por que ele mudou para Matão? Porque quando ele morava lá em América, você não sabe o que aprontou lá. Isso é um hábito infeliz, gente. Olha quantas coisas que vão aí nos desviando do caminho, das características do homem de bem, do Evangelho do Cristo. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Sabe aquela história que você sabe a resposta, mas você pergunta para irritar, para deixar aquela pessoa brava, às vezes para expor aquela pessoa, e às vezes na frente de muitas pessoas? Isso também é um hábito infeliz. Tá ou não tá 100%? Gente, a gente não faz nenhum desses hábitos. Faz? Não, claro que não. Tá vendo? Era só desencargo de consciência, esses hábitos infelizes. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Também a gente não queixa e não reclama de nada. Tá calor, né? A gente sai lá fora, tá um tempo abafado. Se vir uma frente fria, um pouco de chuva, 3 dias seguidos, pronto. Não aguento mais essa chuva. O Uber fica mais caro, né? O mototáxi é duro para trabalhar, a roupa não seca. Era minha viagem, eu estou de férias, como que eu vou para a praia? Então a gente reclama de tudo. Se está empregado, reclama do emprego. Se está desempregado, reclama que não consegue uma oportunidade. Se a casa espírita fornece o estudo da doutrina, reclama, mas o curso é muito demorado. Se não tem, onde já se viu a casa espírita não ter o curso para a gente fazer?
Nós somos especialistas em reclamação quando deveríamos ser especialistas em agradecimento. Criar o hábito de agradecer. Primeiro, pela vida. Segundo, pela oportunidade de reparação. Nós estamos aqui para reparar. A oportunidade de aprendizado. Mas a gente prefere reclamar. É mais fácil. É mais fácil tentar encontrar culpados e responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, quando na verdade somos nós os construtores de tudo que nos acontece. Um outro hábito infeliz: zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. A pessoa está ali, a gente fala mal daquela pessoa, o que não está também fala mal. Tudo isso aqui é um hábito infeliz. Vai nos afastando das características do homem de bem. Olha outra coisa importantíssima: desprestigiar compromissos e horários. Aquela coisa que você fala assim, eu vou chegar 10 minutinhos atrasado, a pessoa espera, não tem problema. Eu vou desmarcar a consulta, eu marco outra hora. A pessoa remarca, eu tenho tanta coisa para fazer. É um hábito infeliz, gente. Tá 100%, gente? Sim ou não? Tá? Vocês estão muito em silêncio, gente. Eu sabia que estava 100%. Eu também não faço nenhum desses atos aqui, acha? Aguardar honrarias e privilégios. Isso aqui também é uma coisa, é um hábito infeliz. Eu sou palestrante, viu, dona Rose? Tem que ter uma vaga aqui especial para o palestrante, tá? Tem gente que gosta disso, a cadeira especial no serviço, a sala que tem o ar-condicionado especial, honrarias, privilégio. Somos todos iguais, mesmo tratamento. Todos temos o mesmo direito, como na verdade temos todos os mesmos deveres. Mas nós gostamos muito dos direitos. Quando chega a parte dos deveres, dá um pouquinho de amnésia. É um hábito infeliz, segundo André Luiz. Esse aqui eu tenho certeza que ninguém faz também. Gastar mais do que se dispõe. A gente não gasta mais do que recebe, né, gente? A gente não passa um pouquinho do cartão, não faz empréstimo. É um hábito infeliz. São 33 nesse capítulo. Eu trouxe só alguns. Os mais importantes, não. Eu peguei aleatório. Esse. Por quê? Todos são hábitos infelizes. Todos vai nos afastando das características do homem de bem. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Aquelas coisas. Quando alguém nos critica, mesmo aquelas, vou colocar entre aspas, as críticas construtivas. Quando alguém fala algo que não é verdade, a gente fica com aquele desejo de vingança. Eu vou responder para aquela pessoa, eu vou pôr lá na rede social dela. A hora que eu ver ela, eu vou pôr ela no lugar dela. Olha quanta coisa. Tudo hábito infeliz. Nós espíritas não fazemos isso. Nós seguimos a doutrina dos espíritos, o Evangelho de Jesus. Nós temos conhecimento, então a gente não faz nada disso. Vamos lá. Fugir de estudar. Esse aqui também. Tem curso aqui, dona Rose, na casa? De quando que é? De segunda, de terça. Sabe o que é, dona Rose? De segunda eu tenho academia. Na terça eu tenho natação. Senão eu viria no curso. Aí junto os trabalhadores de Jesus falam assim, gente, de segunda e de terça tem muita atividade. Vamos fazer uma atividade no sábado? Sabe que de sábado é meu dia de folga? Também não dá. É um hábito infeliz, gente. É tão importante o conhecimento, o estudo. Conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Olha que coisa linda. Hoje não dá para vir na casa espírita, mas tem estudos online, fica gravado nos canais. Olha aí, está sendo transmitido. A pessoa que não deu para vir na palestra hoje, ela pode acessar o canal, o YouTube, o Facebook. Não, mas a gente não tem tempo. Não dá tempo para nada. Aí eu faço uma pequena pergunta. Quantas horas por semana, eu não vou nem perguntar por dia, por semana você gasta nas tuas redes sociais? Facebook, Instagram, TikTok. Quantas horas por semana? E quantas horas por semana você ganha com a caridade? Auxiliando alguém, estudando, fazendo uma visita, mandando uma mensagem edificante. Faça essa autorreflexão. Vamos lá, mais um hábito infeliz.
desprezar adversários e endeusar amigos. Aquela pessoa, né, que não é teu amigo, pronto, não presta, não serve. Os teus amigos, não, são os melhores. Tudo que eles falam toca a razão. Também é um hábito infeliz. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aquela pessoa que pensa diferente, tem uma opinião diferente, uma religião diferente, um partido político diferente, um time de futebol diferente, uma orientação sexual diferente. Eu achei que eu jamais iria falar isso, mas a gente está vendo separações dentro de família, pais e filhos não se falando, irmãos não se conversando, por causa de partido político, por causa de candidato, por causa de religião. Olha, que tempos difíceis nós estamos vivendo. O outro pensa diferente, o outro tem um gosto diferente do nosso. Pronto. Famílias estão desunidas por causa de partido. Eu conheço muitos. Muitas famílias. Muitos amigos. Eu não vou conversar com aquele lá porque ele só fala do candidato X. O outro só fala do candidato Y. Quando na verdade a gente deveria falar de Jesus, do seu evangelho. Também é um hábito feliz. E o último, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Vou começar o estudo amanhã, vou começar o regime mês que vem, vou começar num novo emprego no começo do ano, chega. Não, deixa para o próximo mês, Gente, eu trouxe aqui a primeira lista dos hábitos infelizes. Esqueci de fazer a pergunta. Ficou 100%? A gente faz algum desses hábitos infelizes aqui, sim ou não? Não. Tá vendo? Eu tinha certeza, dona Rose, tinha certeza. Desencargo de consciência. Agora eu vou apresentar uma outra lista. Então nós fizemos o checklist, a primeira. Será que a gente se aproxima desses hábitos aqui? Eu acredito que não, porque nós somos espíritas. E agora eu vou trazer as características e as virtudes do homem de bem, da mulher de bem, da pessoa de bem. E aí nós vamos fazer uma pequena comparação. De qual lista eu estou mais próximo? Do homem de bem ou dos hábitos infelizes? Então vamos lá. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu o item o homem de bem. Então ele começou assim. Características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando eu já li esse início, eu falei, tá complicado. Aí eu estou falando por mim agora, tá, gente? Pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza, de forma íntegra. Esse é o verdadeiro espírito de bem, homem e mulher de bem. Então, o homem de bem, a pessoa de bem, ele tem consciência de si mesmo. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo que gostaria que fizesse com ele. Olha esse checklist, gente. Se a gente fizesse esse checklist diariamente, todos os dias quando fosse dormir, vamos fazer a prece e a gente fizesse essa pergunta a nós mesmos. Será que eu fiz todo o bem que era possível? Será que eu violei alguma lei? Será que alguém tem o que reclamar de mim? Será que eu fiz o bem que era necessário? Olha, se eu fizesse isso diariamente, eu me tornaria uma pessoa melhor a cada dia. Eu disputaria com o Rômulo de ontem. O Rômulo desse domingo, ele tem que ser melhor que o Rômulo de ontem, do sábado. Olha, se a gente fizesse isso, mas nós estamos preocupados com o próximo. Eu quero ser melhor que o meu chefe, que eu vou tirar o cargo dele, vou tomar o cargo dele. É proibido você querer um cargo na tua empresa? Claro que não. Devemos buscar a evolução, o aprendizado, um melhor conforto, uma melhor casa, um melhor salário. Mas é a forma, é o valor que damos a tudo isso. Como nós estamos educando nossos filhos? Para que eles sejam os melhores do bairro lá, o melhor da escola, o melhor da faculdade, o melhor da cidade, o melhor do estado dele? Ou nós devemos educar os nossos filhos
para que ele aprenda a ser melhores que eles mesmos a cada dia. Olha que reflexão, isso aqui é um checklist do bem, é as características do homem de bem. Olha uma outra coisa, uma outra característica que o homem de bem tem. Ele tem fé e confiança, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. A gente submete sempre à vontade de Deus ou a gente reclama, a gente culpa? Às vezes nós culpamos a Deus pelo que nos acontece. Uma outra característica do homem de bem, ele tem esperança, ele acredita na felicidade futura, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha que coisa linda! Quantas pessoas se dedicam, talvez uma vida toda, uma encarnação toda, para acumular bens, fortuna, poder, dinheiro, e esquece da maior riqueza do espírito, que é a caridade, o bem que realiza ao próximo. Quantas pessoas são milionárias de riquezas efêmeras, passageiras, que vai ficar aí. Talvez nem a roupa do seu velório, do seu enterro, é ele que vai escolher. Mas as riquezas do espírito ninguém rouba, ninguém te tira. Você carrega ela para toda a eternidade. Olha quantas características, de qual lista nós estamos nos aproximando mais? Dos hábitos infelizes segundo André Luiz ou das características do homem de bem? Olha só uma outra característica, ele tem caridade, amor ao próximo e justiça. Possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, sem interesse nenhum. E retribui o mal com o bem. Olha só, retribuir o mal com o bem, como é difícil, né? Às vezes, como somos atingidos, nós queremos a vingança, nós queremos colocar a pessoa no lugar. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Gente, faça uma autoanálise. Seja sincero. Qual lista nós estamos mais próximos? Da primeira ou da segunda lista? Ele tem benevolência, encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Ele tem satisfação em ajudar. Ele não espera nem aquele muito obrigado. Faz o bem pelo bem. É uma bondade sem limite, sem escolher, sem perguntar até quando, sem ver a quem. Não interessa se é amigo, se é rico, se é espírita, se é católico, se é umbandista, se é budista, se é evangélico. Não importa. Uma outra característica, ele perdoa. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado como ele próprio houver perdoado. Olha quanta característica. São todas que eu trouxe aqui? Não, algumas. As mais importantes? Também não, porque todas são importantes. Todas, sem exceção. Eu trouxe algumas, peguei aleatório porque eu sabia que qualquer uma que colocasse era importante. Qual lista nós estamos próximos? Nós fazemos tudo isso? Ou nós fazemos os hábitos infelizes? Será que nós temos que mudar muito ou pouco? Mudar a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas falas? Ele tem humildade, a pessoa tem humildade. Não se deve envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Olha que coisa linda. Não se envaidece com o cargo, com a posse. Ele é humilde. Ele sabe que tudo que foi dado pode ser retirado. E por último, ele tem autoconhecimento. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Olha que coisa linda. A gente sabe onde a gente erra, a gente sabe quais são os nossos defeitos, mas tem muitas pessoas que estão preocupadas com o defeito do outro. Está tão focado no defeito do outro que esquece de si próprio, de olhar a si próprio. Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo no dia seguinte:
que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Olha que coisa linda. Se a gente fizesse isso. O Rômulo hoje, domingo, dia 5, né? Ele precisa ter algo de melhor do que o Rômulo de ontem. Uma coisinha que seja. Se a gente fizesse isso diariamente, quanta coisa a gente mudaria numa encarnação? Quantos atos infelizes a gente corrigiria em uma encarnação? Olha como é importante. Eu confesso a vocês, terminou. Faça a sua autoanálise. Qual lista você está mais próximo? Quando eu li esse item, quando eu estudei esse item, eu me assustei, Dona Rosa. Eu vi o quanto eu estou longe. Mas o quanto eu estou longe dessas características. O quanto eu preciso melhorar. O quanto eu vou precisar reencarnar para atingir talvez uma dessas características. Uma. Mas o importante é que toda vez que a gente volte à carne, a gente consiga conquistar algo. A gente nunca regride. Pode ficar estacionado, mas regredir não. Mas se eu tenho uma coisa que me trouxe uma alegria, eu fiquei preocupado, mas aí algo me trouxe alegria. Que foi um item do Evangelho. Está aqui no capítulo 17. Por Lázaro. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. A nossa obrigação moral. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Nós teremos que refletir a virtude do Pai Criador, porque fomos criados para chegarmos à perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição moral, sim ou não? Sim, todos. Uns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Depende do esforço de cada pessoa. Que não aceite esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Olha que coisa linda. Essas características do homem de bem, as virtudes do homem de bem, somos nós no futuro, seremos nós. Todos nós. As características é o nosso projeto. É como a gente faz uma casa. A casa primeiro faz a planta. Você leva para o arquiteto, para o engenheiro. E aí você começa a trabalhar, se esforçar, constrói, até o momento que você muda dentro dela. A casa está acabada. Quando a gente olha as características, a gente se assusta. Eu não vou conseguir. Não. Seremos nós no futuro. É o nosso projeto. Teremos todas essas características e mais outras características. Mas o que é preciso? A necessidade do esforço pessoal. Cada pessoa tem que se esforçar. Não adianta eu querer isso para minha companheira, para os meus filhos. Eu tenho que me esforçar. Tem de começar de dentro para fora. Nós queremos uma humanidade justa, correta, caridosa, amorosa. Mas o que eu faço dentro da família? Dentro da minha casa? Como eu ajo? Ai, como é fácil, né? Ser espírita dentro da casa espírita. E lá fora? Como que nós agimos? Olha que interessante, cada um de nós é capaz de desenvolver em si mesmo os caracteres de homem de bem. Basta que tenhamos persistência e nos esforçamos para atingir o nosso objetivo, que é o quê? A perfeição moral. Se tudo na vida deve existir disciplina, por que então não utilizarmos os nossos esforços concentrados de nos melhorar cada vez mais? Fica essa reflexão. A gente quer fazer uma faculdade, se esforce. A gente quer construir uma casa, se esforce e consegue. Por que não na conquista da perfeição moral, de nos melhorarmos? Ainda tem espírita que fala assim, deixa para a próxima. Olha, deixa para a próxima. Começa agora, gente. É preciso começar agora. Olha que coisa linda nos traz Emmanuel. Na psicografia de Francisco Cantiabier, no livro Fonte Viva, capítulo 7, pelos frutos. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Não adianta parecer espírita.
É preciso ser espírita. Não adianta parecer caridoso, é preciso ser caridoso. Não adianta parecer uma pessoa do bem, é preciso ser uma pessoa do bem. O que adianta o conhecimento se eu não coloco em prática? O que adianta assistir a palestra, vir nos cursos, participar das campanhas de arrecadação e dentro da minha casa eu maltrato a minha esposa, os meus filhos, o meu vizinho, o meu chefe? É lá fora, é quando termina a palestra, quando a gente cruza aquela porta ali. É ali que você tem que ser espírita. É ali que você tem que colocar o conhecimento espírita. É ali que temos que aplicar o Evangelho de Jesus. É na sociedade, é com o meu próximo, é com aquela pessoa que eu acho que é uma pessoa difícil na minha vida, é com aquele parente que eu acho difícil na minha família. É com ele. É fácil amar quem ama a gente. É fácil perdoar quem a gente ama. Vamos colocar em prática, gente. Não adianta parecer, é preciso ser. Olha que coisa linda nos traz Emmanuel nessa outra obra lindíssima, que é a Fonte Viva. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não adianta parecer. Quando passarmos para o plano espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar. Muitas pessoas dizem: eu quero morar no nosso lar quando desencarnar. Eu também quero. Mas o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos? O que eu faço no meu dia a dia? Será que eu mereço? Será que do lado de lá eu também vou parecer um espírito bonzinho? Não, eu vou estar junto de vários espíritos semelhantes a mim, que pensam a mesma coisa, que agem da mesma maneira que eu. Lá estará tudo. Vai ter um telão desse tamanho aqui, até maior. Vai mostrar a tua vida toda lá. Tuas conversas do WhatsApp. Estou brincando. É lá. Lá a gente não vai falar: eu era palestrante, eu era tão bonzinho. A minha consciência vai me cobrar do tempo que eu perdi, das oportunidades que eu perdi, do perdão que eu não conquistei, da caridade que eu deixei de fazer. Olha, gente, vamos começar agora a ser pessoas de bem, nos transformar de dentro para fora. Olha o que nos traz Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Há um abismo. A honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Você é honesto perante os homens ou perante a Deus? Ou os dois? Olha que coisa linda. Há um abismo. Vamos diminuir esse abismo, essa diferença. Vamos zerar tudo isso. Vamos ser pessoas honestas perante os homens e perante as leis divinas. A doutrina nos fornece as ferramentas necessárias. O Evangelho. Nós temos o guia e modelo. Quem é o guia e modelo? É Jesus, gente. Basta o esforço, basta o querer. Para a gente encerrar a nossa reflexão, eu queria trazer um exemplo de pessoa de bem, de homem ou de mulher de bem, para que a gente saísse dessa noite fazendo altas reflexões. E eu escolhi nesta noite uma mulher de bem, Joana de Cusa. Essa obra lindíssima, que é Boa Nova, de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. Esse livro é lindíssimo, é um manancial de aprendizado de luz em nossas vidas. Tem na casa da Dona Rose, tem lá na biblioteca. Quem já leu a Boa Nova aqui? É lindíssimo. Estou mentindo, Dona Rose, Roseli?
É lindo esse livro, mas eu escolhi um capítulo. Estou dando trabalho para o cameraman hoje, porque as pessoas ficam paradas aqui, eu não consigo. Até tentei, mas eu vou me esforçar. Eu vou ficar naquele cantinho agora, pela última vez, não saio daqui. Por que eu trouxe a história de Joana de Cusa? Porque Joana de Cusa era uma mulher muito rica na sua época. E ela ia ver Jesus, os ensinamentos do Mestre. Era uma mulher de fé. Mas ela era muito rica. Ela, para não se destacar entre aquela multidão que assistia a Jesus, ela colocava roupas simples para aparecer com as outras mulheres. Olha a grandeza de espírito dessa mulher. Ela ia bem simples para não ser notada. O marido dela tinha altos cargos no governo de Herodes. Era um homem muito rico, ela tinha muita posse. E ela se encantava com os ensinamentos de Jesus. Mas tinha uma coisa que incomodava essa mulher. Era a vida familiar, a convivência com o marido. Ela não conseguia entender por que o marido não aceitava o evangelho do Cristo, de forma alguma. Ele era contrário a tudo isso. Por quê? Como ele tinha um alto cargo no governo, ora para agradar a comunidade judaica, ele falava sobre a parte judaica. Ora para agradar a parte romana, ele falava dos deuses romanos. Então ele se dava bem com as duas partes. E quem era Jesus naquela época? Para aquela comunidade rica, para os homens poderosos. E ela queria que o marido entendesse aquilo. E um dia ela aproveitou a oportunidade, foi até a casa de Simão e conversou com Jesus. E falou ao mestre que aquilo incomodava ela, que ela não conseguia entender o porquê o marido não aceitava aquelas verdades, aquelas palavras profundas. E Jesus escutou Joana de Cusa falar tanto com aquela calma, aquela grandiosidade de espírito do nosso mestre. E ele disse a ela que ela deveria ter paciência, que ninguém se liga à toa, que sempre tem um porquê. Ela não estava junto com o marido sem uma causa justa, que ela deveria colocar em prática, vou repetir, que ela deveria colocar em prática o que ela aprendia com o marido, que ela deveria amar, ter paciência com o marido, que toda vez que o marido falasse alguma coisa que ela não gostasse, que ela deveria trazer em mente uma boa virtude do marido. E ele disse que só existe um Deus para ligar todos, e o amor que liga todos ao Pai Criador. E Joana de Cusa foi escutando aquelas palavras, foi tendo um conforto, uma alegria tão grande dentro de si, que ela estava transformada com aquela conversa. E Jesus disse a ela: vá, filha, vá para sua casa, ame seu marido, cuide dele, seja fiel a Deus. Aquela conversa transformou essa mulher. Ela foi para o lar, mesmo diante, às vezes, das discussões, mas ela começava a entender tudo aquilo. Ela sabia da importância do companheiro difícil. Porque às vezes a gente só agradece a pessoa que é fácil de convivência. Mas aquela pessoa que é difícil, ela tem uma suma importância em nossas vidas. Porque nos lapida, nos ensina e tem um porquê estar junto da gente. Passaram-se alguns anos, veio um filhinho ao lar. E ela se dedicou a cuidar do filho e do marido. Alguns anos se passaram, as perseguições políticas começaram a acontecer, o marido dela entrou em dívidas, em discussões, adoeceu, perdeu todo o dinheiro, toda a fortuna e veio a desencarnar. Ficou Joana de Cusa, sozinha com o filho e sem recursos materiais. Uma mulher rica daquela época, perdeu tudo, o marido e um filho ainda para criar. Ela foi trabalhar de doméstica, foi cuidar de outras crianças, para sustentar ao filho e a ela.
no ano de 68, Jesus já havia sido crucificado. As perseguições aos cristãos, na arena, no circo de Nero. Numa tarde dessas, estava amarrada ao tronco uma senhora de cabelos grisalhos e ao lado um moço jovem, seu filho. Joana de Cusa estava na arena, amarrado, sendo chicoteada. Os argozes pediam que ela negasse a Jesus. E ela permanecia em silêncio, gente. Olha que mulher de fé, de coragem. Ela lembrava daquele diálogo com Jesus, daquelas palavras, quando ele pediu, seja fiel. Até que os capatazes deram uma chicoteada no filho, na sua frente, e ele começou a sangrar. E o menino desesperado disse, minha mãe, negue a Jesus. Você não vê que a gente perdeu? Pelo amor que você tem a mim, negue a Jesus. A multidão não entendia o sacrifício daquela mulher, vendo o filho e ela sendo chicoteado, e ela permanecia em silêncio. Pelo amor, pela confiança, pela fé que ela tinha em Jesus, em Deus. E aí ela disse ao menino, então possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A este tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam, em derredor, achas de lenha embebecidas em resina inflamável. Colocaram fogo nas madeiras ao lado dela. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercados de improperas a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. E olha a resposta de Joana de Cusa. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. Uma mulher de fé, uma mulher de bem, uma mulher de coragem. Foi fiel até o fim. Confiava em Deus, confiava em Jesus. Quantas das vezes nós, na primeira dificuldade, a gente fala mal dos nossos amigos espirituais, porque não nos ajuda, porque Jesus não escuta minha prece, porque Deus não gosta de mim, eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado. Que nós possamos aprender com Joana de Cusa, essa história linda, que nós possamos compreender a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo, que nós possamos nos afastar dos hábitos infelizes, das coisas, do apego às coisas materiais, que nós possamos nos enriquecer de virtudes, do bem que nós realizamos ao próximo. É na caridade que nós construímos a nossa maior riqueza, que nós levamos para toda a eternidade, que nós possamos fazer uma autorreflexão de qual lista nós estamos mais próximos, dos hábitos infelizes ou das características do homem de bem. A gente não pode esquecer que Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Nós não podemos esquecer de que fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjunção do verbo servir. Meu muito obrigado, a minha gratidão a todos vocês por mais uma oportunidade de ser útil, por mais uma oportunidade de poder servir. Que vocês fiquem com Deus, que Jesus ilumine a todos vocês. Gratidão, uma boa noite a todos. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Maravilha, que pessoas.